Fala pessoal, alguns dos exercícios então do mês de setembro que a gente tinha ficado devendo, né? Alguns exercícios do dia do Lichess, alguns deles, outros escolhidos, né, por mim, exercícios didáticos, né, instrutivos, né, que contêm temas táticos, temas de checkmate, né, bem instrutivos para os alunos que estão iniciando e para treinamento até mesmo de quem não está iniciando também, né? Quem já tem um tempo no xadrez também é bom estar praticando, né, esses exercícios aí de quebra-cabeça diariamente, de preferência, né? Então o primeiro deles, dia 13 de setembro, os anteriores a esses a gente já tinha respondido, né? Então nós temos o primeiro dia 13 aqui. Esse tema, né, um tema tático de atração, né? Atração. Né? A gente já aprendeu os valores das peças, né? Então a gente sabe que a torre vale mais que o bispo, né? Então a melhor jogada para as brancas nessa posição aqui é tirar, né, o rei, né, da posição de defesa da torre, né? A única peça que está defendendo a torre aqui é o rei. Então a gente consegue aplicar o tema de atração aqui, atrair o rei, né? Dar cheque, aí o rei, né, é obrigado a capturar, poderia não capturar também, poderia jogar H8, mas a melhor opção para as pretas aqui é realmente a captura, e aí a gente consegue capturar a torre, né, ficando com vantagem decisiva no fim, aí, com uma qualidade a mais, né, as brancas vão acabar ganhando esse jogo, né, uma vantagem material muito grande. Vou tentar resumir os exercícios aqui para não ficar um vídeo muito longo, então vamos para o próximo. 13, o segundo do dia 13, então nós temos checkmate em dois movimentos, né? As pretas jogaram dama C7 e aí a gente tem checkmate em dois com bispo E6, né? Repare que o rei não pode fugir para a fileira 8, né? Tem duas opções apenas, o rei quer capturar, né? Ou jogar D6, né? Se capturar, a gente tem checkmate, né, em D5. Qualquer uma das opções que o rei jogar aqui, a gente vai jogar dama D5 e aplicar o checkmate, né? Checkmate em 2, então aqui o problema. Terceiro não é o 14 de setembro, né? 14 de setembro. Aqui nessa posição, né, as pretas jogaram dama D4. E aí a melhor jogada para as brancas nessa posição aqui é torre D1, né? A gente ataca, né, tem um ataque descoberto na dama aqui, né? Então é a única jogada que dá vantagem para as brancas aqui é torre D1, né? E aí a gente fica sem opção. Por quê? Porque a torre está desprotegida lá atrás, né? Então, por mais que as pretas tirem a dama para algum lugar, a torre vai ficar no ar e aí a gente vai conseguir, né, aplicar, né, um golpe tático aqui, né, dando cheque, né, e aí a torre vai cair ali atrás, né. Aqui é um ataque descoberto na torre, né, a gente ataca o rei, né, é obrigado a fugir aqui, capturando o bispo, e a gente consegue ganhar a torre, ficando novamente aqui com qualidade a mais, né. Dia 15, próximo exercício, né. Aqui nessa situação, as pretas elas tiveram a chance, né, de capturar a torre em C7, mas deixaram passar essa oportunidade, né, jogando rei F8, e aí aqui a gente tem checkmate em 3 movimentos, né, com cavalo H7, né. Repare que a torre está bloqueando a fileira 7 aqui, a dama não pode mais capturar a torre, porque agora o rei está em xeque, né? Então o rei está em xeque, única casa para o rei é G8, e aí a gente consegue manobrar o cavalo aqui, né? E aí agora, né, com o cavalo
F6 cheque, qualquer uma das casas que o rei jogar, né? Se jogar H8, por exemplo, a gente tem checkmate com torre, né? O cavalo está dando suporte para a torre aqui e tirando a casa de G8. E se jogar rei F8, a gente consegue entrar com checkmate com torre F7, né? Apoiado pelo peão, e o cavalo também ajuda tirando a casa de G8. Próximo, então, dia 16, né, nós temos uma pergunta aqui. Né, as pretas promoveram o peão em D1, né, nós temos duas damas para as pretas aqui, só que nós temos um ataque fatal aqui das brancas. Né, então a pergunta é: qual o lance correto para o bispo? Bispo H6 ou o bispo C5? Né? Qual que é a melhor opção para as brancas aqui? Porque o bispo está cravado, né? O bispo não pode sair da casa de F8, e aí a dama, né, força o ataque no bispo ali. Então qual que é a melhor jogada para as brancas aqui? Né? Vamos analisar. Se jogar bispo H6, né, as pretas têm uma jogada muito boa, que é dama D6, dando cheque, né? E também defendendo o bispo, né? Então agora nós temos duas defesas, né, no bispo e dois ataques. Então a defesa leva melhor, né? Porque está empatado. Então quando está empatado o número de ataques na peça, a defesa vai levar melhor, né? A não ser que seja uma troca de qualidade, né? Mas o lance bispo C5, aqui nesse caso, ele tira a casa de D6 das pretas, né? Então agora as pretas não têm mais essa defesa aqui. Então é por isso que o lance correto aqui é bispo C5, porque tira justamente a casa que as pretas poderiam defender o bispo, né? Então agora as pretas não têm mais cheque, né? E não tem como defender o bispo, né? Se jogar agora D6, o bispo simplesmente captura, né? Não pode tirar o bispo de F8. Então aqui nessa posição, por mais que as pretas tenham uma dama a mais, o ataque das brancas aqui é mortal e as brancas vão ganhar esse jogo. Dia 19 de setembro, né, as brancas aplicaram uma armadilha aqui na abertura, uma armadilha clássica aqui da abertura italiana, né, entregando a dama, né, só que repare que a gente tem uma sequência de checkmate aqui para as brancas, né? As brancas entregam a dama em troca do checkmate, né? Como que é? Cavalo F6. A única opção para as pretas é capturar o cavalo, não tem outra jogada possível, né? Porque a casa de D7 está dominada, né? Não tem para onde ir com o rei, é obrigado a capturar, e aí o bispo entra no checkmate aqui, né? Muito bonita a sequência das brancas aí. Dia 20 de setembro, né, nós temos uma sequência de checkmate para as pretas também, né? Brancas jogaram dama A4, defendendo a torre, né, mas a gente consegue aplicar um checkmate aqui. Veja que o cavalo está muito forte aqui nessa posição, né, um checkmate de torre e cavalo no final aqui vai acontecer, com sacrifício de dama em E1. A única jogada é capturar. Se não capturar, jogar torre também é a mesma situação, né? Então capturando a dama, torre captura. Única defesa nesse momento para as brancas é entregar a torre, e aí a gente consegue entrar no checkmate. Veja que a torre está apoiada pelo cavalo. O cavalo também tira a casa de H2, checkmate para as pretas. Dia 22 de setembro, 22:09, checkmate em dois lances, né, com os bispos cruzando o ataque no rei aqui.
aconteceu? Ah, tá. As pretas tiraram o cavalo, né? O cavalo estava na defesa de F7. Então as pretas cometeram um erro aqui tirando o cavalo, né? Tirou o cavalo e aí deu a chance pro checkmate, né? Com um sacrifício de bispo, né? Veja que o rei não tem opção aqui, porque a dama está tirando a diagonal preta aqui. Tem o bispo também cruzando o ataque. Então o rei não tem opção aqui. A única jogada para as pretas é capturar o bispo e aí a gente consegue esse checkmate aqui. Veja que não tem, né, não tem como defender, não tem bispo branco, não tem nada para bloquear o cheque e o rei também não tem para onde ir. 2609, dia 26. Qual que é a situação aqui? O rei está em xeque. Qual das duas torres? Né? Essa foi a pergunta, qual das duas torres é a correta para dar o cheque aqui nessa posição. A torre correta é a torre de G. Por quê? Porque a gente tem que olhar as possíveis defesas aqui para as brancas. Né? Para não cair a dama, né, para não perder a dama, as brancas têm uma defesa que é torre F2. Né? Mas o que acontece? Se nós jogar a torre de H, esse lance aqui defende o cheque, e após a troca, a gente não tem mais o cheque aqui para ganhar a dama, né? Porque o rei está defendendo a coluna G. Né? Então, o lance correto, né, nessa posição aqui é a torre de G, né, entrar no cheque. Porque aí, após a defesa de F2, a gente troca, né, o rei captura e a gente consegue entrar com a outra torre no cheque. Veja que se fosse ao contrário, a gente não teria mais o cheque em G2, né? Então aqui a gente consegue dar o cheque e aí não tem como impedir a captura da dama lá atrás, né? As pretas ficam melhor, né? E vão ganhar. 2709, né? Demos um cheque de cavalo aqui e aí a pergunta é: qual que é o lance correto aqui? Né? Dama H5 ou torre E6? Né? A ideia de torre E6 é atacar checkmate em 1 aqui. Né? Então, só que se a gente jogar torre E6, as brancas simplesmente tiram a torre de G1 e aí já não existe mais o checkmate. Né? Porque se a gente der cheque aqui, né, o cavalo pode bloquear, né? Não é o melhor, mas tirando o rei, né, as pretas já não tem mais um ataque incisivo aqui. Então, o lance correto nessa posição é dama H5 cheque, e aí as brancas só tem uma defesa que é cavalo H4, e aí a dama cai, né, e a gente fica melhor. 2809. Qual que é a situação aqui? A pergunta é, qual que é o lance correto? Dama cheque, dama D8 cheque ou capturar o cavalo? Né? O lance dama D8 cheque vai funcionar depois. Né? Só para reparar aqui uma situação, as pretas deixaram escapar o checkmate. Né? Era cheque, o cavalo está tirando as casas de G4 e de H3. Aí após a troca, simplesmente checkmate de peão aqui. Né? Mas as pretas não viram essa sequência e jogaram dama E1, né, para tentar atacar o checkmate aqui em H1. Só que as brancas têm uma sequência forçada aqui, que é capturar o cavalo. Né? Obviamente não é obrigado a capturar a torre, só que se não capturar também vai ficar com peça a menos. Né? Então as pretas capturam a torre e aí a gente consegue dar cheque e aí a torre agora está caindo. Né? Por que antes não funcionava? A pergunta que eu fiz para os alunos é qual que é o lance correto? Torre toma cavalo ou dama cheque? Se a gente der dama cheque aqui, fizer dama cheque direto, a torre está protegida pela dama, então não vai funcionar. Né? Não vai funcionar, porque
Se a gente der cheque, a gente pode jogar a torre atacando a dama. E aí já não funciona mais, né, a captura do cavalo. Então o único lance que dá vantagem para as brancas aqui é capturar o cavalo, ganhando a peça. E após a captura, a gente dá o cheque e ganha a torre. Aí após dama captura, a gente defende o cheque aqui, defendendo o bispo. Né? Então as brancas ficam melhor. 2909, qual que é a situação aqui? A pergunta que a gente fez foi qual que é a jogada correta para torre. Né? Qual que é a defesa correta? As pretas estão promovendo o peão em A1, e aí a defesa correta das brancas é torre E1. Por que torre E1 funciona e torre A7 não funciona? Torre A7 não funciona porque se eu jogar torre A7, eu estou impedindo a promoção aqui do peão de A, porém o peão de H avança. Né? E aí eu já não consigo mais defender esse peão aqui. Então não tem, simplesmente não tem o que fazer. Né? Eu posso perseguir ele aqui, a gente vai perseguir, não tem o que fazer, na verdade. Né? Posso até tentar voltar a torre, mas se eu voltar a torre, daí o peão de A promove, então simplesmente não tem o que fazer. Por isso que o lance correto aqui, nessa posição, é torre E1, né? Impedindo as duas promoções. E aí se ele avançar, a gente avança também, né? Ele pode avançar o rei, só que a gente vai promover primeiro. Né? Então se ele promove dama, né? Recaptura, captura, e aí a gente consegue promover primeiro. Se ele avança depois aqui, a gente simplesmente impede a promoção com dama G2. Último da sequência, então, 3009, né, dia 30 de setembro, pretas jogam, né, depois de peão captura, pretas jogam. A dama está sendo atacada, né, em H6, porém não é um lance possível, né, porque a torre está atacando o rei. Né, então eu não consigo fazer essa captura agora. O que eu tenho que fazer, né, para conseguir capturar a dama é simplesmente, né, forçar as trocas aqui. Então eu capturo a torre, né, as brancas têm a opção de capturar a dama com a torre ou com o rei. Né? Se capturar com a torre, a gente dá cheque, né, só tem um lance que é voltar a torre, a gente troca as torres, levando para esse final. Repare que a gente fica com uma torre a mais, né? A gente fica com a torre, né, e o final é vencedor para as pretas. Né? Se capturasse de rei, aqui se capturasse de rei, a gente podia simplesmente capturar a dama, ficando também com uma torre a mais, né? Duas torres contra uma. Né? O rei pode sair, a gente está em xeque, mas ainda assim a gente tem torre a mais e vamos ganhar essa partida. Então era isso por enquanto. Muito obrigado. Quem não está inscrito, se inscreve aí no canal, né? Se inscreve, deixa o like, compartilha. E tamo junto. Um grande abraço para todos.